Esta conferência será gravada agora. Ata da 26ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência da excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros. Vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela doutora procuradora Estela de Barros Linamero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, só estando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, houve uma apresentação do projeto de padronização dos móveis nos ambientes dos gabinetes pela empresa Formalenho, através de seus representantes, o senhor Luciano Lima, diretor da empresa, e da senhora Flávia, arquiteta. O excelentíssimo senhor presidente trouxe uma proposta para apreciação do Pleno com relação às sessões ordinárias do Pleno e das câmaras, se passarão a ser presencial ou continuam virtual, ficando para ser votada na próxima sessão. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 5550-2006. Adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 6838-2021. Consulta. Aprovado acordo 42. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 8505-2021. Consulta. Aprovado acordo 43. TC 10994-2017. Recurso de reconsideração. Aprovado acordo 44. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão. Convocamos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu acredito que eu não estava presente, é só confirmar essa informação, não estando presente, eu fico impossibilitado de manifestar respeito, senhor presidente. Ok, conselheiro. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, excelência. Aprovado. Antes de facultar a palavra, tenho em mãos 2 processos aqui que foram para fazer uma redistribuição por sorteio. Um da relatoria do conselheiro Rodrigo e uma do conselheiro Fernando Toledo. Eu ia pedir a gentileza da doutora Estela para que a gente possa fazer o sorteio e a gente possa redistribuir esses processos que foram colocados aqui para essa redistribuição. O conselheiro Rodrigo quer falar? Não, ele está ligado. Ok, conselheiro. Doutora Estela, por gentileza. O primeiro é o 3897-2018, é do conselheiro Rodrigo. Então, tem que tirar o nome só do conselheiro Rodrigo e deixar os outros nomes para o sorteio. Certo, eu vou colocar um por um aqui, né, para garantir. Conselheiro Anselmo. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. O nome do conselheiro Rodrigo eu vou deixar aqui à parte, já que ele não vai participar do sorteio. Conselheiro Fernando Toledo. Conselheira Ana Raquel. Sérgio Maciel. E Alberto Pires. Senhor presidente. Alô.
Pois não, Raquel, pode falar. Só para confirmar se esses processos foram realmente de redistribuição do conselheiro Rodrigo, ou se são do gabinete dele, que foram, em que eu pedi a suspeição, não pude atuar por suspeição, e foram encaminhadas, porque se foram esses, algum desses, aí É um teria que tirar só, o do meu conselheiro nome. Rodrigo. O conselheiro Rodrigo é um só, é o 3897/2018. Pelo número eu não tenho como saber, teria que ver no despacho aí, né? Deixa eu pegar aqui, um minutinho só. Me vê o processo para eu saber qual é o outro, por favor. Um minutinho só. Me vê o outro, não pede o outro, porque de repente pode pedir dentro. Esse é. Ele é. Seja realizado. De ordem de remeta seu conselheiro do Gabinete de Presidência para ser realizada a redistribuição feita, tendo em vista que o conselheiro Rodrigo Cavalcante se avergou de suspeito para atuar como relator do processo, em consonância com o despacho tal, diante ele da mesa enquanto impedido de atuar na questão administrativa nos autos, mesmo com a substituição temporária da conselheira Raquel, conforme portaria 16 de 2021. Quem mandou para cá foi Rayana Lins Alves. Certo, presidente, tranquilo, já sei qual é o processo, então sem problemas em relação. Foi realmente Então, tá. o conselheiro Rodrigo que fez. Ok. Doutora Estela, por favor. Então, dando continuidade. Sorteado o conselheiro Anselmo Brito. Ok. Então, o processo 3897/2018, conselheiro sorteado Anselmo Brito. Ok. Agora é o processo 7034, do conselheiro é o Fernando. Então, tirar o Fernando e deixar o... Certo. Então, já vou excluir o nome do conselheiro Fernando. Isso. E aqui, conselheira Maria Cleide. Conselheira Rosa. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto. Conselheira Ana Raquel. Conselheiro Sérgio. Novamente, o conselheiro Anselmo Brito. Presidente? Obrigado, doutora Estela. Eu estava desligado aqui. Obrigado pela presteza, pela atenção. Muito obrigado. Eu queria colocar agora, para a gente evoluir, com relação ao seguinte: nós fizemos um ato onde nós estamos voltando com os servidores 50%. Doutora Estela, conselheira Maria Cleide. O seu som está muito... Eu não estou ouvindo bem, presidente. Se Não tiver tá como ouvindo? melhorar o som, a saída do som. Doutora Estela, dá para você? Desliga aí, né? Eita, me perdoe. Desliga aí. Pronto. Melhorou, conselheira?
Melhorou? Cleide, Maria Cleide. Melhorou? Um pouquinho, melhorou um pouco. Ok, vou tentar falar mais alto. Nós estamos hoje para discutir com relação se a gente retorna às sessões do Pleno agora presencial ou se mantém virtual. Nós estamos voltando com os servidores ainda 50% num dia, 50% outro dia, e nos setores que têm poucos servidores, ele pode aumentar desses 50%. O importante é que a gente venha o retorno gradual, de acordo com como está sendo feito a abertura pelo Executivo com relação à Covid-19. Então, queria deixar, no primeiro momento, quem quisesse fazer algumas colocações, em discussão esse aspecto da sessão, e depois a gente faz uma votação para ver se a gente mantém ou se a gente retorna a ser presencial. Então, está aberta a discussão para quem quiser fazer suas colocações e questionamentos. Bom, ninguém está querendo fazer nenhuma. A conselheira Rosa fez uma colocação na sessão passada. E, conselheira, era bom se Vossa Excelência, já que está o quórum completo, fizesse as suas colocações para que a gente possa evoluir ou a gente fazer realmente o retorno para presencial. Por favor, conselheira Rosa. Presidente, eu certamente me curvarei ao entendimento da maioria, mas eu acredito que, pelo menos para o meu entendimento, eu acho que essa forma que nós estamos trabalhando, ela nos oferece mais segurança e eu acredito que, para mim, seria a forma mais conveniente, até que a gente tenha uma segurança maior com relação à situação dessa doença, né, desse Covid. Mas, certamente, como Vossa Excelência e os demais decidirem, eu me curvarei ao entendimento. Ok. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Conselheira Maria Cleide. Pois não. Presidente, eu entendo também que não seria o momento ainda de voltarmos à presencial, à sessão presencial. Então, eu ainda defendo que continuemos fazendo a sessão por videoconferência, da forma que está acontecendo. Mas, da mesma forma da conselheira Rosa, também, se a maioria entender o contrário, mas o meu entendimento seria dessa forma, presidente, continuarmos fazendo as sessões por vídeo, por medida de segurança mesmo. Direção, presidente, nós não estamos ouvindo. Atenção, presidente. Ok, desculpe. Estou dizendo o seguinte, vou colocar, então, em votação, virtual ou presencial. Aí, cada um vota e é fácil de a gente aferir isso com maior naturalidade. A conselheira Rosa votou por virtual, não é, conselheira? A conselheira Maria Cleide, virtual também, conselheira? Continuar então, por virtual. Virtual. Conselheira Selma. Senhor presidente, eu acredito que, no mínimo, acho que nós devemos voltar a esse assunto a partir do momento em que todos do pleno tenham, assim, como dizem os profissionais da área, sido totalmente imunizados. Acredito que, a partir de então, a gente poderia voltar a debater esse assunto. Acho que até então seria um risco e uma temeridade voltarmos às sessões presenciais, uma vez que não vamos estar em contato somente na hora do pleno, mas em
em outras situações, em outros setores do tribunal, também com outras pessoas, nesse sentido que eu entendo, senhor presidente. Ok, então, Vossa Excelência vota virtualmente. Conselheiro Rodrigo, o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu também não tive nenhuma dificuldade, mas tem um fato novo aí que está sendo amplamente divulgado, inclusive foi razão do pronunciamento ontem do secretário de Saúde do Estado de Alagoas com relação a essa novidade aí dessa variante Delta, que nós não sabemos ainda da forma que ela pode se comportar. Portanto, eu acho prudente que nós aguardássemos um pouco, que Vossa Excelência submetesse essa questão, dessemos mais um prazo aí de uns 30 dias, para que nós pudéssemos avaliar. Por enquanto, continuaríamos virtual, senhor presidente. Ok. Conselheiro Rodrigo. Presidente, meu voto acaba ficando desnecessário, né? Eu acho que está definido. Eu também acompanho a maioria no sentido de aguardarmos mais alguns dias para poder definir essa questão. Conselheiro Sérgio. Virtual, senhor presidente. Então, vamos continuar virtual. As nossas sessões, daqui a 30 dias, 40 dias, a gente retorna esse assunto. Então, fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, doutora Estela, representante do Ministério Público, senhores conselheiros. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, então, pela Senhor ordem... presidente, me desculpe-me, é só para aqui desejar, mesmo com um pouco de atraso, os meus parabéns para a conselheira Maria Cleide, que se houvesse outra oportunidade, né, do meu feitio fazê-lo por telefone ou via WhatsApp, que eu acho assim um pouco impessoal, mas como aqui estamos na presença, ainda que virtualmente, eu queria fazer esse registro. Senhora conselheira, parabéns, com felicidade e saúde, sobretudo saúde, excelência. Obrigado, senhor presidente. Ok, conselheiro. Então, conselheira Maria... Presidente, só para agradecer ao carinho que recebi dos meus colegas. Desde a semana passada, quando eu completei mais um ano de vida, mais um ano de experiência, enfim, graças a Deus, com saúde, em paz e com muita determinação. Então, muito obrigada a cada um de vocês que me parabenizaram. E, assim, meu sentimento nesse momento é de agradecimento a todos. Muito obrigada, presidente. Ok, conselheira. Então, vamos entrar pela ordem agora para relatar a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão, presidente, apenas um processo que estava conosco em vista. O processo é do conselheiro Anselmo, e nós pedimos vista deste processo. E no nosso entendimento, pelas análises que nós fizemos, vamos ficar com o entendimento apresentado pelo conselheiro Fernando Toledo, em virtude de que, especialmente no que diz respeito ao ponto de controle com gastos da educação, nosso entendimento se aproxima mais do que o conselheiro Fernando Toledo também manifesta. Mas, no mais, acompanho o entendimento que tanto o conselheiro Anselmo quanto o conselheiro Fernando é do entendimento de reprovação das contas, mas nesse ponto especificamente, o nosso entendimento se assemelha mais ao que apresenta o conselheiro Fernando Toledo, e em virtude disso nós acompanhamos o entendimento dele. É a nossa posição. Ok. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu informei desse processo, apesar de ter alguns dias que foi trazido aqui a plenário, mas eu lembro do voto do conselheiro Fernando e do conselheiro Anselmo. Então, nesse momento, eu iria acompanhar
o entendimento do conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o voto do conselheiro Fernando, assim como o voto do presidente. Ok. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu acho que eu fico meio que prejudicado, porque eu estou fora da discussão, né? Eu não sei como foram conduzidos os votos, nem do conselheiro Anselmo, nem do conselheiro Fernando, né? De modo que, até para não atrapalhar o encaminhamento da sessão, eu vou pedir vista dos autos para poder compreender melhor. Mas se pudessem fazer um resumo rapidamente, eu poderia antecipar meu voto. Caso não seja possível, eu pediria a vista para poder trazer na próxima sessão o meu voto, senhor presidente. Ok, conselheiro. Então, Vossa Excelência pede vista para se inteirar para poder votar na próxima sessão. Ok. Isso? Então, pedido de vista para o conselheiro Rodrigo. Vou falar com a conselheira Rosa ainda. Presidente, nossa pauta para esta sessão resume-se apenas a este processo. Obrigada. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, não tenho processos pautados para esta sessão. Conselheira Cel. Senhor presidente, hoje, segundo consta aqui do nosso controle de pauta, pelo menos da que foi publicada no Diário Oficial, eu teria 2 processos para relatar. Eu queria declinar que, com relação ao processo 13624 de 2019, eu farei a retirada de pauta, por este processo ele foi pautado indevidamente. E com relação ao processo 9233 de 2021, há a necessidade de comprovação de informações externas e que ainda estamos fazendo as devidas comprovações. Trata-se de um recurso de reconsideração em que houve alegação de um fato que, no nosso entender, poderia ser considerado fato novo, mas que depende de uma comprovação externa. Então, com relação a esse processo, eu sei que o efeito prático é o mesmo. Ao invés de retirar de pauta, eu faço adiamento para a sessão seguinte, senhor presidente. Ok. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para essa sessão. Muito obrigado. Conselheiro Rodrigo. Presidente, inicialmente eu tenho 3 processos de recurso, de reconsideração. Eu vou tentar fazer uma leitura resumida do meu voto. O primeiro é o processo TC 15.993, é um recurso de reconsideração interposto tempestivamente em face do acórdão de número 1111/2016, que veio a ser publicado no Diário Oficial do dia 14/10/2016. O acórdão aplicava multa ao gestor em virtude do descumprimento de obrigação contida na Instrução Normativa de número 002/2010, que regulamenta o envio de informações relativas ao SICAP. Compulsando os autos, é possível verificar que houve manifestação espontânea do gestor. Em seguida, a aplicação de multa, o mesmo colacionou razões recursais, argumentando, em síntese, que não dispõe de condições financeiras para o pagamento da multa, e citou também o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.873/99, que menciona, em síntese, os prazos prescricionais da pretensão punitiva.
Dito isso, solicitou a isenção de multa. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o despacho de número 864/2020, da 6ª Procuradoria de Contas, da lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, argumentando em síntese que já houve nos autos manifestações do Parquet de Contas e que, considerando a manifestação apresentada pelo gestor, verifica-se que não possui condão de afastar a incidência de multa. Né? Em síntese, eu posso passar para o voto, presidente, já que é algo simples. Eu estou trazendo o voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar provimento ao mesmo, com fundamento, aliás, pela ausência de fundamento nos argumentos quanto à isenção da multa e com relação à prescrição da pretensão punitiva, nós não acolhemos o entendimento trazido pelo gestor, senhor presidente. É como eu estou votando. Tá. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Doutora Estela, né, antes. Não, doutor Estela, saiu. Sim, a manifestação do Ministério Público foi por conhecer e negar provimento ao recurso, e em relação à prescrição, não houve apreciação por parte do Ministério Público de Contas. Então, não tenho nenhuma objeção à proposta trazida pelo conselheiro Rodrigo. Presidente, só uma questão antes de colocar em discussão, é que nosso gabinete tem um entendimento que é minoritário nesse plenário quanto aos marcos interruptivos do prazo prescricional, né? Então, me parece que, pelo entendimento majoritário, a gente continua mantendo nosso entendimento, ainda não nos convence, com devida vênia, o argumento em sentido contrário, de que a abertura do processo ele seria um marco interruptivo, né? E se a gente for contar, apenas para esclarecer, deixar esse colegiado a par de todas as circunstâncias que envolvem essa relação processual, eu gostaria de pontuar como deveria, que o processo ele foi aberto em 2012 e faz menção à obrigação de maio a junho de 2012, o processo foi aberto em outubro de 2012, houve um encaminhamento da notificação em 2013, a multa foi aplicada em 2014, apenas para que o colegiado possa aquilatar se houve a incidência da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, presidente. Ok. Então, Senhor presidente, conselheiro Fernando. Só para esclarecimento, para não criar demanda desnecessária. Vossa Excelência, então, informa, conselheiro Rodrigo, que o entendimento majoritário da Corte é no sentido de, neste caso, todavia, Vossa Excelência tem um entendimento diferente, mas que a Corte consolida a ser alcançado pela prescrição. É isso, Vossa Excelência nos informa, senhor presidente? Só para eu ter como pensar aqui. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando, é porque eu estou com 3 processos de recurso. Eu me recordo que minha assessoria informou que, pelo menos em 2 deles, pelo entendimento majoritário do plenário, a incidência da prescrição intercorrente, né? Nesse caso daqui, eu não consigo identificar
nem a partir da nossa tese, da tese do nosso gabinete, nem a partir da tese encampada pelo colegiado, de modo que me parece que esse daqui não seria o caso, né? 2013, esse daqui não seria o caso. 2013, 2014, 2016, 2016, 2018. O processo tramitou vagarosamente, mas com a prática de atos durante esse período, presidente conselheiro Fernando. Ok. Tirada a dúvida, então, do conselheiro Fernando, vamos para a votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Presidente, eu gostaria de pedir vista dos processos, porque realmente eu não consegui acompanhar o entendimento, eu necessito de uma leitura mais acurada. Então, processo pedido visto da conselheira Rosa. Conselheiro Rodrigo continua com a palavra. Presidente, em seguida eu trago o processo TC de número 12.417/2011, também um recurso de reconsideração em face de um acordo que aplica multa ao gestor. Aplica multa ao gestor pelo não encaminhamento de documentos contidos no calendário de obrigações. O processo tramitou pela Corte, tramitou pelo Ministério Público de Contas o recurso, que se manifestou através do parecer de número 3233/2019, da lavra do doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, que opinou pelo não conhecimento da presente manifestação e a declaração de ofício da prescrição da pretensão punitiva relativa à multa que foi aplicada no caso em tela, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 9.873/1999, e, por conseguinte, pela anulação do acórdão de número 589/2018 e arquivamento do feito. Passo ao voto, presidente. Eu peço vênia ao Ministério Público de Contas. A gente tem um entendimento que é minoritário nessa Corte de Contas, reconhecidamente minoritário. Nós divergimos, nosso gabinete diverge dos marcos interruptivos entendidos pela Corte, e nós estamos conhecendo do recurso, nós estamos deixando de conhecer do recurso pela intempestividade do mesmo. Recurso interposto pela intempestividade. Esse aqui é o voto, presidente. Doutora Estela. Bem, como já relatado pelo conselheiro, o entendimento do Ministério Público é diverso, né? Através do parecer 3233/2019, o órgão ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso, dada a intempestividade, mas pelo reconhecimento de ofício da prescrição. Então, como posto pelo conselheiro Rodrigo, há um entendimento diverso em relação aos marcos interruptivos, e, nesse caso, considerados a abertura do processo, eu não sei dizer exatamente os marcos que foram considerados aqui, mas que, pela análise do Ministério Público de Contas, haveria incidência da prescrição. Ok. Vou colocar em votação. Conselheiro Sérgio. Excelência, Não, eu não sei se o senhor abriu prazo para discussão.
Sim, Eu pode queria, ser, conselheiro, pode falar. eu queria tirar uma dúvida. A questão desse processo é com relação ao prazo inicial que se considerou para a ocorrência do triênio do processo parado, ou se o relator ele não está apenas de ofício reconhecendo a prescrição. Eu não entendi é, como relatado, senhor relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Bom, eu reitero que o gestor interpôs o recurso fora do prazo, tá? Nós entendemos que, por ter interposto fora do prazo, esse recurso não merece ser conhecido. E já o Ministério Público entende que o recurso deva ser conhecido, né? Ou melhor dizendo, as razões recursais devam ser conhecidas de ofício, apesar de intempestivo o recurso, tá? Mas naquela linha que aproxima as decisões do Tribunal de Contas de decisões administrativas, né? Eu divijo dessa corrente, dessa linha, até mesmo porque existe um movimento muito forte nacionalmente que vem apartando a responsabilização no âmbito dos tribunais de contas de uma responsabilização meramente administrativa. Tanto é que os livros mais modernos falam em responsabilização financeira, né? No âmbito do Tribunal de Contas, que estaria naquele meio termo entre atividade jurisdicional e atividade administrativa. Enfim, por conta disso, eu entendo que o juiz ele deve manter a neutralidade no seu julgamento e que, ao conhecer de ofício, o julgador ele acaba perdendo a sua neutralidade no processo, né? Em que pese reconhecer que o Tribunal de Contas tem poder de atuar de ofício, o julgador ele não teria esse poder de atuar de ofício. Essa é a linha de raciocínio que nós seguimos já há um bom tempo aqui no nosso colegiado. Esse é o primeiro ponto. Vencido esse primeiro ponto preliminar, que é o não conhecimento do recurso da minha parte, né? O Ministério Público ele ingressa no mérito e diz, olha, em que pese o recurso está intempestivo, nós entendemos que existem razões para serem conhecidas de ofício pelo tribunal, que é exatamente a incidência da prescrição, da pretensão punitiva. E aí eu confesso que, nesse caso específico, eu, particularmente, em que pese minha assessoria ter entrado na análise, eu não cheguei a verificar os pontos, caso vencida a preliminar de intempestividade, os pontos, os marcos interruptivos da prescrição. Mas posso fazer um relato. Por exemplo, o processo refere-se a uma obrigação de janeiro de 2011, foi publicado no Diário Oficial do Estado um determinado contrato e não foi remetido para o tribunal. No dia 26 de 8 de 2011, o processo administrativo foi aberto. Esse processo administrativo foi aberto. O que, para mim, para o nosso gabinete, não seria um marco interruptivo, mas que para o colegiado seria. E, a partir daí, começaria a contar o prazo trienal lá do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.800 e alguma coisa, Lei Federal, tá? Então, acredito que eu tenha esclarecido a dúvida, mas me coloco à disposição para qualquer dúvida a mais que venha a surgir, presidente. Senhor relator, Sua Excelência aí coloca o prazo inicial. Eu não sei se Vossa Excelência tem condições de verificar quando é que houve
ou se não houve movimentação processual a partir desse prazo inicial, até para que nós possamos ver essa questão meritória, como o senhor diz, mesmo porque o conselheiro Fernando, ele, em regra, puxou, por assim dizer, o bonde do conhecimento de ofício da prescrição trienal, bastando que se verifique nos autos que ela ocorreu, independentemente daquele prazo inicial, claro, da punitiva. Ou dentro do prazo ainda da punitiva, mas quando a autuação processual passaria-se a contar, pelo que me recorde, daí em diante somente a prescrição trienal para a responsabilização do gestor. Bom, esse foi o primeiro ato, abertura do processo, no dia 26/8/2011. Sim. O processo ficou paralisado e o primeiro ato subsequente à abertura do processo ocorreu no dia 24 de abril de 2015. Portanto... Excelência, desculpe, conselheiro Otávio, Vossa Excelência está com o áudio aberto, eu não consegui entender o que o conselheiro Rodrigo falou. Que o primeiro ato, Excelência, que ficou suspenso até que o primeiro ato foi... O primeiro ato foi no dia 26 de agosto de 2011, que foi a abertura do processo. Isso. O segundo ato foi no dia 24 de abril de 2015. Um despacho eletrônico de encaminhamento ao gabinete do conselheiro Luiz Eustáquio, portanto, período de tempo superior a 3 anos. Perfeito, Excelência. Grato. Continua a discussão. Presidente, eu queria fazer só uma pequena colocação. A manifestação do Ministério Público é por não conhecer do recurso pela intempestividade. E o reconhecimento de ofício da prescrição, ele se dá não porque está arguído no recurso, mas porque ele foi verificado de ofício. Então, independente de existir a alegação ou não na peça recursal, o reconhecimento da prescrição, por se tratar de uma matéria de ordem pública, poderia dar-se de ofício. Por isso, a manifestação nesse sentido, né, como ocorre em outras situações. E como foi relatado pelo conselheiro Rodrigo, o processo ficou completamente paralisado por mais de 3 anos, após a autuação em agosto de 2011, e por isso a manifestação nesse sentido, por reconhecer de ofício a prescrição. É diferente das situações em que há um conhecimento em atenção à verdade material, à verdade real, como a gente já viu em outros casos aqui, em que mesmo intempestivo um recurso, se reconhece que aquele gestor não estava à frente da unidade responsável à época do vencimento da obrigação, por exemplo. Mas, nesse caso, o reconhecimento de ofício dá-se por se tratar de matéria de ordem pública, como vem ocorrendo em outros processos dessa mesma natureza do FUNCOMPAS. Ok, doutora Estela. Então, em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Presidente, com a vênia dos colegas e do conselheiro relator, eu acompanho o entendimento posto pelo Ministério Público de Contas. Conselheira Maria Cleide. Vou passar para conselheiro. Depois eu retorno para a conselheira Maria Cleide. Ela não está, acho que ela não está ouvindo, não está com o áudio ligado, alguma coisa. Eu retorno. Conselheiro Anselmo. Excelência, parece-me que esse caso ele se adequa à frente tomada pelo conselheiro Fernando, do reconhecimento de ofício nesses casos. Eu quero até só para florear ainda mais o que disse o Ministério Público, outras vezes, mesmo o recurso ele sendo intempestivo, aí, claro, a questão da verdade material falada, nossa lei orgânica, ela permite que, mesmo intempestivo, trazidos fatos novos, argumentos novos, que se conheça do recurso, ou pelo menos daquela parte em que há a novidade. E, existindo esse lapso do processo
parado, até dentre outras situações, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, excelência, eu aqui me juntaria ao voto da conselheira, a divergência aberta pela conselheira Rosa, na toada do que vem defendendo e fazendo o conselheiro Fernando, excelência. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, toda vez o conselheiro Rodrigo entendendo as razões de julgar o entendimento de Vossa Excelência, eu voto com a divergência da conselheira Rosa, como já é de conhecimento de todos o posicionamento desse gabinete, senhor presidente. Ok, eu estou pedindo uma pessoa para ir no gabinete da conselheira Cleide. Como a votação está 3-2. A conselheira Cleide voltou, senhor presidente. A conselheira Cleide. Bom, a conselheira Ô, Cleide. presidente, desculpe, foi o computador agora novamente, a imagem de um probleminha no meu computador, mas eu estou aqui no meu iPhone. Eu estou acompanhando bem a fala do conselheiro Rodrigo, e eu acompanho também o entendimento do presidente do Ministério Público, que é como vem atuando o nosso gabinete. Então, acompanho a divergência. Todas as vendas ao conselheiro Rodrigo. Ok. Então, vencedor a divergência, a conselheira Rosa e a relatoria passaria para ela. Ok, conselheiro Rodrigo? Continua com a palavra. Ok, presidente. Por último, esse processo daqui, portanto, vai para a conselheira Rosa, não é isso? Exato. Exatamente. Ok. Por último, presidente, como recurso, eu tenho o processo TC 10.332/2011, também um recurso de reconsideração. Dessa vez interposto tempestivamente em face do acórdão de número 417/2018, publicado no dia 2 de abril de 2018, que determinou a aplicação de multa em virtude do descumprimento do calendário de obrigações do gestor. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 3016/2019, da 6ª PC, da lavra do doutor procurador Pedro Barbosa Neto, opinou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.873/99 e pugnou pelo consequente arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade funcional decorrente da paralisação imotivada conforme mandamento legal. Esse caso daqui também se assemelha aos demais, todavia, com a tempestividade recursal, o nosso gabinete mantém um entendimento divergente com relação aos marcos interruptivos, e ao ser aplicado o entendimento do colegiado, presidente, nós temos, portanto, a incidência da prescrição intercorrente do feito. E eu iria até sugerir, a se manter esse entendimento, presidente, eu iria sugerir que essa temática viesse a ser também pacificada em súmula, porque aí vincularia já meu gabinete e eu superaria o meu entendimento particular, seguindo o entendimento do colegiado, sem necessidade da gente perder tanto tempo, né, defendendo um entendimento meu que é superado por esse colegiado, presidente. Então, portanto, eu estou votando no sentido de conhecer do recurso, negar provimento, mas consignando aqui elementos contidos nos autos que, a partir do entendimento do colegiado, da maioria, de fato, há uma prescrição intercorrente. Doutora Estela. Eu reitero o parecer que foi mencionado pelo relator pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que os autos ficaram paralisados por mais de 3 anos sem movimentação.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu peço vênia ao conselheiro relator. Em razão da tempestividade do recurso, eu entendo que ele deve ser conhecido, deve ser dado provimento e reconhecida a prescrição intercorrente na forma proposta pelo Ministério Público de Contas. É como voto, senhor presidente. Conselheira Rosa. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento trazido pelo o conselheiro Sérgio Maciel, que acompanhando o entendimento do Ministério Público. Conselheira Maria Freire. Presidente, pelo que eu entendi, o conselheiro Rodrigo, ele justamente acompanhou esse entendimento do Ministério Público ou não ele foi de encontro? Qual essa dúvida que me surgiu agora? Eu divergi, conselheira. Eu votei pela manutenção do acórdão, a manutenção da multa, por entender que não havia prescrição intercorrente, né? O Ministério Público entende que houve a prescrição intercorrente, pois entende que a abertura do processo ele seria causa suficiente para interromper o prazo prescricional. Sim, então, conselheiro. Conselheira, permita-me uma parte, eu também ajudaria a senhora. Doutor Rodrigo, no recurso, eu não sei se entendi, eu escutei, porque o som hoje ele está um pouco ruim, eu acho que de todos. No recurso, as recursais, o recorrente alegar a prescrição intercorrente ou o Ministério Público que verificou essa situação e recomendou e entendeu dessa forma pela prescrição intercorrente. É uma dúvida. Também a doutora Estela, se souber, pode também contribuir, até para avançarmos mais rápido. Pelo que eu entendi, conselheiro Rodrigo e conselheiro Anselmo, o conselheiro Rodrigo, ele não está acompanhando o entendimento do Ministério Público. Não, ele conheceu o recurso, mas não proveu. Se não me falha, foi isso que eu prestei atenção. Embora o Ministério Público tenha, doutora Estela, parece que vai se manifestar. Conselheira, a divergência que existe é se considera a abertura do processo administrativo como um marco interruptivo e, a partir dali, computar os 3 anos para a configuração da prescrição intercorrente. No nosso entendimento, a partir da abertura do processo administrativo, permanecendo os autos paralisados por mais de 3 anos, nós entendemos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O conselheiro Rodrigo tem um entendimento diferente. Acho que ele entende que a primeira causa interruptiva seria a notificação do gestor. Salvo engano, o conselheiro me corrija se eu estiver errada. Mas a divergência é essa. Se a abertura do processo seria suficiente a interromper esse prazo prescricional e dar início à contagem da prescrição intercorrente. Eu fiz essa pergunta para saber se não houve o provimento do recurso, se o conselheiro, e se nós fôssemos divergir, iríamos fazer o reconhecimento de ofício da prescrição, salvo outro entendimento a respeito. Não seria decorrente necessariamente das razões recursal do recorrente. Por isso, a minha pergunta, saber se a doutora Estela... Conselheiro, eu tenho um pouco de dificuldade para responder, porque o parecer da 6ª Procuradoria ele é bem sucinto e ele não faz um relato detalhado do processo. Eu estou perguntando, doutor Rodrigo, entenda, porque se Vossa Excelência fizesse uma pergunta semelhante para mim,
eu ficaria amarrado sem poder justificar, porque, em regra, eu não fico com os autos físicos. Eu apenas faço aquele despacho que todos fazem virtualmente com a sua assessoria, mas, em regra, é muito raro eu ter os processos físicos para dar essa informação. Bom, eu estou com o processo aqui analisando, eu folhei com calma. Após o recurso e após a notificação, perdão, após a aplicação da multa e após a notificação do gestor, esse nos encaminha esse documento aqui. Deixa eu ver se Vossas Excelências podem ver. Ele encaminha um documento argumentando o seguinte: segue anexo cópia do ofício protocolado nesta Corte de Contas em 26/11/2011, que seria supostamente um ofício que comprovaria que ele não descumpriu o calendário de obrigações lá na origem, tá? Então, não há um recurso propriamente dito. Há um peticionamento nos autos, mas que a gente entende que isso, apesar de não estar explicitado uma pretensão, pedido para formal de anulação do acordo, também aí já seria exagerado na nossa esfera de atuação, né? Nós entendemos que isso era uma insurgência contra a aplicação da multa, e o Ministério Público também entendeu que era uma insurgência e acolheu esse peticionamento como se recurso fosse. De modo que a gente está revisitando. Conselheira Maria Cleide, Excelência, acho que congelou o doutor Rodrigo. O acórdão que aplicou a multa ao gestor. Doutor Rodrigo ficou um tempo congelado. Sua imagem e voz, a gente só aplicou multa ao gestor. Repetindo, presidente, demais conselheiros, conselheiras, doutora Estela, eu estou tendo uma queda, uma instabilidade aqui na minha internet. Mas, repetindo, vocês chegaram a ver a documentação encaminhada pelo gestor? Nós olhamos a página, acho que 43. Eu não consegui ver exatamente o... Mas Vossa Excelência está dando a informação, claro que ela existe e é idônea. Aí nós não conseguimos ouvir, foi a partir de então. Só ouvimos o final, aplicou multa ao gestor. Então, o que eu tinha falado, que deve ter ficado perdido, né? O tribunal aplicou multa após a notificação do gestor. Este comparece aos autos com este peticionamento, né? Ele não nomina como recurso, mas nós entendemos que é um recurso, tá? É uma tentativa de comprovar que a aplicação da multa em que pese não ser formalmente, não ter uma pretensão formal, em que pese não ter um pedido expresso de anulação, nós entendemos também que isso daí já seria um preciosismo da nossa parte, né? Então, nós vislumbramos isso como uma pretensão recursal, uma pretensão de revisitar o acordo, e é o que nós estamos fazendo agora. Nós trouxemos reapreciando, mas no nosso ponto de vista, negando provimento ao recurso do mesmo. Para mim esclarecido. Ok. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. O seu som está ouvindo agora? Presidente, conselheiros. Sim, então, conselheiro presidente, eu vou acompanhar também, da mesma forma, a divergência, né, acompanhando o entendimento do Ministério Público.
Conselheiro Anselmo. Excelência, aqui esse caso é muito parecido com o anterior. Parece-me que se formos fazer, não é em função do recurso, então vamos fazer o reconhecimento de ofício. E é nesse sentido que eu voto. Um pouco diferente pelo menos pelo que eu entendi, do conselheiro Rodrigo e até do conselheiro Sérgio, que parece não ter votado em função do recurso. Se não me falha a memória, se foi isso que eu entendi. Obrigado, excelência. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, é muito consolidada essa posição nossa aqui. Eu voto pela divergência, reconhecendo algo a ser alcançado pela prescrição, a pretensão punitiva ter sido alcançada pela prescrição, senhor presidente. E eu acho que essa divergência foi aberta pelo conselheiro Sérgio, se não me falha a memória, então acompanha a divergência. Ok, então a vencedor da divergência levantada pelo conselheiro Sérgio, e aí passa a relatoria para ele fechar o voto e considerar essa sua ideia de fazer isso daí, a gente formular isso para que a gente já possa avançar nos outros processos. Não é isso? Ok. Perfeito, presidente. O conselheiro Sérgio será o relator. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Presidente, eu tenho um último processo, ele é eletrônico, e eu vou pedir aos senhores que, caso tenham alguma dúvida, por gentileza, em razão da minha dificuldade, eu só estou com uma tela aqui, de ficar visualizando minuta de voto e ficar visualizando, mas se for necessário, eu faço um esforço extra para vislumbrar o processo. É o processo de... Pois não, presidente? Qual o número, Rodrigo, do processo? É o processo TC 9601/2020, possui como unidade gestora a Prefeitura de Maceió, a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, acima, e a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, a ARCE. O interessado é a empresa EIP Serviços de Iluminação Limitada. Trata-se de uma representação autuada nesta Corte de Contas com pedido de liminar em caráter de urgência pela empresa referida em face do município de Maceió, da CIMA e da ACE, teria atuado através da Comissão Especial de Licitação, representada pelo seu presidente, senhor Jorge Luiz Santos Bandeira. Concorrência pública de número 02/2019 possuía como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão energética completa das unidades consumidoras, componentes do sistema de iluminação pública do município de Maceió, com o fornecimento de mão de obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão, com o valor do contrato estimado de 48 milhões de reais. O Pleno do Tribunal de Contas proferiu o acórdão de número 68/2020, onde houve o reconhecimento da representação, na verdade, a admissibilidade da representação, na forma dos artigos 190 e seguintes do Regimento Interno, para apurar os fatos relatados, especialmente no que concerne a discrepância de valores existentes entre o contrato celebrado pela representante com o município de Natal e os valores apresentados através do portal de transparência do município de Maceió, referente à empresa Vasconcelos e Santos Limitada, que é a atual prestadora do serviço da cidade de Maceió. No entanto, no dia 26 de janeiro de 2021, o prefeito atual de Maceió, senhor João Henrique Caldas, através do decreto de número 9043, revogou o certame licitatório referente à concorrência mencionada acima,
que se refere ao presente processo de representação. Instado a se manifestar, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, este, através do parecer de número 671/2021, da lavra do doutor procurador Enio Andrade Pimenta, manifestou-se pelo arquivamento do processo diante da perda superveniente do objeto, haja vista que não haveria mais elementos suficientes a dar prosseguimento a qualquer tipo de fiscalização. Esse é o relatório, presidente. Eu adentro já no peço vênia para entrar já na minha fundamentação. Nós estamos acolhendo o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Entendemos que a revogação do processo licitatório leva a uma desnecessidade do ponto de vista material para a continuidade da fiscalização ou atuação do Tribunal de Contas, razão pela qual nós estamos trazendo voto no sentido de determinar o arquivamento do presente feito, com a extinção do mesmo, em decorrência da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno desta Corte de Contas, combinado com o artigo 485, inciso 4º do CPC. Os demais encaminhamentos no sentido de dar ciência da presente decisão ao representante, assim como de publicar a presente decisão para fins de direito. É como eu estou votando, presidente. Doutora Estela. Eu reitero a manifestação escrita nos autos, né, no sentido da perda do objeto, diante da notícia de revogação da concorrência 02/2019 pela atual gestão. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também, presidente, com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Selmo. Excelência, não existindo justa causa para a continuidade das apurações, eu tenho a tendência em acompanhar o relator, senhor presidente. Ok. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra. Presidente, sendo assim, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Ok. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora procuradora-geral do Ministério Público de Contas e todos mais que acompanham esta reunião, eu tenho para relatar o processo TCAL número 3.924/2021. Trata-se de consulta subscrita pelo procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, por meio da qual indaga sobre a aplicação do artigo 75, parágrafo 3º da Lei 14.133/2021, que é denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e que disciplina os procedimentos de contratação direta por dispensa de licitação. Eis a indagação. Nas contratações de que tratam os incisos 1º e 2º do caput do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a não adoção do procedimento preferencial do parágrafo 3º do artigo 75 da referida lei impõe ao agente público responsável a expressa motivação da decisão, apresentando fundadas razões que justifiquem a recusa à publicidade no respectivo procedimento de contratação direta. E uma segunda indagação, a ausência da referida motivação ao não aplicar o procedimento preferencial estabelecido no parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021 pode configurar erro grosseiro passível de responsabilização.
É o breve relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutora Estela. Bem, a gente verifica que o objeto dessa consulta ele foi abrangido pelo pré-julgado originário no processo TC 6838/2021, em que foi vencedora a divergência aberta pela conselheira Rosa. Né? Eu vou ler aqui a parte da ementa que faz referência específica ao questionamento trazido nesses autos. A utilização do advérbio preferencialmente nos parágrafos 3º e 4º do artigo 75 impõe ao gestor o dever de motivar a conduta diversa daquela descrita como preferencial pelo legislador, especialmente no que diz respeito às razões que eventualmente inviabilizem a prévia divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com o objetivo de obter propostas adicionais de possíveis interessados, podendo a omissão em tal dever configurar erro grosseiro. Essa ementa, ela é do parecer, né, até porque a gente não tem ainda o acórdão, o pré-julgado que se originou nesse processo, mas o conteúdo da consulta foi abrangido por aquilo que foi deliberado no 6838/2021. Então, eu entendo que também nesse caso haveria perda do objeto, não haveria necessidade de fazer de adentrar no mérito dessa consulta. Consulta essa, inclusive, que a gente estava ainda discutindo sobre aspectos de legitimidade e de relatoria até, né, que foi sorteado, foi determinada a relatoria. Então, pela continência, no objeto do processo 6838, eu entendo que não subsiste interesse no prosseguimento deste. Sérgio. Senhor presidente, uma das funções do Tribunal de Contas é a função consultiva, na qual, em sede de processo de consulta, o Tribunal Pleno delibera acerca de dúvidas suscitadas quanto à aplicação de norma ou dispositivos legais afeta as suas competências materiais. A relevância dos referidos processos se dá pela natureza das decisões do Tribunal de Contas nesses processos, na medida em que a resposta a essas consultas possui caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame, conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas. A competência e requisitos para esta Corte de Contas conhecer e decidir sobre consultas estão estabelecidos no artigo 1º, inciso 19 da nossa Lei Orgânica, que peço licença para fazer a leitura. Dispõe o artigo 1º. Ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição e na forma prescrita nesta lei, inciso 19, decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência na forma estabelecida no regimento interno. Bem, na apreciação desses autos, entretanto, desponta a norma estabelecida no artigo 6º, inciso 10, do nosso regimento interno, que relaciona as autoridades autorizadas a formular consulta a este Tribunal de Contas. Dispõe o artigo 6º do regimento interno, eu também peço licença para fazer a leitura, é um artigo relativamente curto, e que dispõe o seguinte: nos termos da Constituição Federal, artigo 75, da Lei Complementar número 101/2000, e da Constituição Estadual, artigo 97, e Lei número 5.604, de 94, compete ao Tribunal de Contas, inciso 10, emitir parecer no prazo de 90 dias em consulta sobre matéria que tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial e que não verse sobre caso concreto, sobre o qual o tribunal deva pronunciar por força de suas atribuições, desde que formulada pelas seguintes autoridades. E aqui, da letra A à letra G, ele relaciona as autoridades. A primeira delas é o chefe dos poderes do Estado e dos municípios. Os senadores, deputados federais e estaduais, procurador-geral de Justiça do Estado, secretários de Estado e municípios, comandante da Polícia Militar do Estado, 1/3, no mínimo, dos vereadores e diretor-presidente ou equivalente de órgão autônomo, bem como entidades que integram a administração indireta, estadual e municipal.
No caso desses autos, o subscritor da consulta é o Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Verifica-se de plano que o consulente não integra o rol de autoridades do inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno, não possuindo, portanto, legitimidade para tanto. Destaca-se que a relação de autoridades legitimadas a formular consulta aos tribunais de contas não é uniforme e não há unanimidade acerca do rol de autoridades autorizadas a propô-las. Em alguns tribunais de contas, como, por exemplo, o TCE de Santa Catarina e do Mato Grosso, o membro do MPC não é competente para formular consulta, assim como o do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Já em outros, como, por exemplo, o TCE de Pernambuco, o Procurador-Geral do Parquet de Contas poderá formular consulta àquela Corte de Contas, conforme previsto no artigo 198, inciso 8º do Regimento Interno daquela Corte de Contas. Solução que nos parece acertada, uma vez que se trata de autoridade que detém representação institucional e administrativa do órgão ministerial. Assim, uma vez não satisfeitos os requisitos para conhecer da consulta, porquanto os membros do Ministério Público de Contas não figuram no rol taxativo do artigo 6º, inciso 10 da Resolução número 003/2001, como autoridade competente para formulá-la, em atenção aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, entendo que a presente consulta deva ser arquivada sem análise do mérito. E assim passo ao voto. Ante todo exposto, submeto a presente matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte proposta de voto. 1. Não conhecer da consulta, uma vez que o subscritor da consulta não preenche os requisitos de legitimidade ativa para propô-la. 2. Determinar o arquivamento dos autos sem análise do mérito. 3. Dar ciência dessa decisão ao consulente. E 4. Dar publicidade a este acordo. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Sérgio Maciel. Em votação, conselheira Rosa. Presidente, eu acompanho a proposta de voto do conselheiro Sérgio Maciel. Ok. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu estou de acordo com a proposta do conselheiro substituto Alberto. Ok. Conselheira Cel. Excelência, o conselheiro está votando porque o órgão ministerial, o seu titular, ele não é legitimado para consulta, seria isso? Não, senhor conselheiro, não, excelência, não é isso. O voto é no sentido de não conhecer da consulta, em razão de que o membro do Ministério Público de Contas, ele não está legitimado a fazê-la. Em síntese, é isso. Mas apenas o seu procurador-geral, seria isso? Eu fiquei com essa dúvida. Eu não entrei nesse mérito, não, senhor presidente, porque a consulta foi subscrita pelo procurador, doutor Ricardo Schneider. Então, eu não entro nesse mérito. O que eu, na minha fundamentação, eu trago aqui informações sobre alguns tribunais de contas que consideram como legitimados a fazê-lo o Procurador-Geral do Parquet de Contas. Só foi uma informação adicional, senhor excelência. Presidente, eu poderia fazer uma pequena intervenção? Não, doutor Estela, pode fazer. A nossa manifestação, ela não adentrou na questão da legitimidade do Ministério Público de Contas, porque nós entendemos de forma anterior que a consulta estaria prejudicada por ela já ter sido respondida em outros autos, né? Como o voto do conselheiro Sérgio, ele ataca a questão da legitimidade, eu gostaria de fazer só um pequeno apontamento, né, que consta, inclusive, da própria representação, no sentido de que o TCU, em algumas situações, ele admite consultas formuladas por consulentes que não estejam expressamente previstos lá no rol do regimento interno. Eu vou ler de forma exemplificativa aqui.
o Acórdão 169/2021. É possível, em caráter excepcional, reconhecer de consulta formulada por autoridade não legitimada pelo regimento interno, quando se tratar de matéria de interesse geral com potencial de impacto em toda a administração. O Acórdão 1274/2020 do plenário. É possível, em caráter excepcional, conhecer de embargos em sede de consulta opostas por autoridade que não figure entre aquelas legitimadas a consultar o TCU, em razão da relevância do tema. Então, eu coloco isso aqui porque eu acho temeroso que seja decidido superficialmente sobre a ilegitimidade do Ministério Público, gerando um precedente que pode vir a impactar em processos futuros, se essa matéria não for devidamente discutida, né? Inclusive, como colocou o próprio conselheiro Sérgio, seria o caso, por exemplo, de evoluir e reconhecer que caberia ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas tal legitimidade. Eu coloco isso porque eu tenho um receio de se abrir um precedente que fique na sua superficialidade, tratando de uma matéria de uma forma definitiva, né? Então, por isso eu proponho que seja que se reflita sobre as razões do não conhecimento, já que nós temos uma questão prejudicial, que é o julgamento da dúvida, a inexistência da dúvida, já que ela foi julgada em outro processo, e caso se avance realmente a essa questão da legitimidade ou da ilegitimidade, que haja um maior aprofundamento para que a gente não estabeleça um entendimento que não discuta todas as nuances, né, necessárias. Conselheira Selma, como que vota? Excelência, o voto do conselheiro Sérgio dentro da normatização que apresenta o tribunal parece-me consentâneo ao que diz o normativo. Apenas me surgiu uma dúvida, e Vossas Excelências podem esclarecer, eu não sei se foi exatamente quanto à questão da consulta, mas não, acredito que não tenha sido contra a consulta, mas talvez foi com relação à denúncia, em um processo em que, se não me falha a memória, o foco, Vossas Excelências podem me ajudar, se foi em processo de consulta ou se foi de denúncia, representação, em que esse tribunal acabou por admitir que o processo prosseguisse. Foi uma representação, foi uma representação, conselheira Selma. Representação? Inclusive, acho que foi o conselheiro, não me recordo aqui, trouxe um voto no sentido de que o foco, por não ser pessoa física, nem pessoa jurídica, ele não teria capacidade para representar junto ao tribunal, né? E eu acho que foi um voto divergente meu, salvo engano, e defendi a tese de que situações excepcionalíssimas poderiam justificar a participação do foco como representante ou denunciante junto ao tribunal, assim como de movimentos que têm uma reconhecida atuação na sociedade, né? Então, não foi consulta, não. Ok, então parece-me que com relação à consulta não temos nenhum precedente diferente, não temos nenhuma informação a maior ou com maior detalhamento a respeito. Excelências, mesmo com manifestação ministerial, eu, neste momento, pelo menos nesse processo relatado pelo conselheiro Sérgio, Excelências, eu tenderia a acompanhá-lo, especificamente neste momento com relação a este processo, salvo numa futura outra manifestação, a presença de novos argumentos, situações, possamos evoluir mudando o entendimento, senhor presidente. Demais colegas. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu voto pela perda do objeto. Eu não entraria no mérito da
da legitimidade da consulta, se ela é pertinente ou não. Eu acho que careceria de um pouco mais de aprofundamento realmente, porque nós temos aqui, como muito bem disse, muito bem lembrou o conselheiro Rodrigo, inclusive eu apresentei um voto da ilegitimidade do foco, e eu fui vencido neste caso. Portanto, eu acho que cria um precedente, como diz a conselheira, a procuradora-geral, uma certa preocupação, uma certa fragilidade para que nós possamos, no futuro, vir a acatar denúncias ou representações ou consultas que não estejam no rol dos legitimados. Portanto, eu voto pela perca do objeto, senhor presidente. Excelência, Então, permita-me só para, como ainda não terminou a votação, até para trazer mais luzes. Conselheiro Fernando, Vossa Excelência não acha que a questão da legitimidade ela é anterior à perda do objeto? Para se analisar o objeto, seria necessário legitimado. Na minha ideia, o procedimento seria esse, mas é uma dúvida que levanto até para lançar mais luzes à discussão e tentarmos chegar à melhor forma de decidir, senhor presidente e demais colegas. Perguntei ao Fernando, as Vossas Excelências fiquem inteiramente à vontade para se manifestar. Obrigado, Excelência. Eu não teria nenhuma dificuldade, senhor, de fazer uma avaliação maior sobre essa questão, mas eu acho que a perda do objeto é o que eu mais tenderia a avaliar, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu gostaria de considerar, eu fiz uma menção aqui no meu relatório, que não há uma uniformidade ou unanimidade acerca do rol de autoridades autorizadas a propor consulta aos tribunais de contas do Brasil. Então, a gente, como eu dei exemplo aqui, alguns tribunais de contas prevêem a possibilidade do procurador-geral do Parquet de Contas de propor consulta, no caso, isso aí no TCE de Pernambuco, como foi um exemplo aqui. Então, se nós, como o TCU já indicou, assim, já tem acórdão no TCU, ele autorizou a conhecer de consulta em que o subscritor daquela consulta não tinha previsão para fazê-la aquele Tribunal de Contas, se nós poderíamos aqui, de fato, autorizar também e responder à consulta, né? Se fosse, digamos, uma outra dúvida que não fosse que já não tivesse sido examinada por esse Tribunal de Contas. Mas não vem ao caso. Aqui, inclusive, nesse rol de autoridades, os próprios conselheiros não têm legitimidade para propô-las. Então, se a gente acrescentar, por exemplo, um membro do Parquet de Contas, são mais, aqui do Parquet de Contas do Estado de Alagoas, são mais seis membros. Se nós considerarmos se algum conselheiro resolver fazer uma consulta, então teríamos mais, considerando substitutos, mais 7, né, 7 membros. Então, à medida que a gente for concedendo isso aí, então vai ampliando esse rol sem uma, digamos assim, uma análise maior disso aqui. Então, a gente corre esse risco também de ter ampliado esse rol e acabar comprometendo outras funções do Tribunal de Contas, porque se presume que se amplia esse rol de autoridades a propor consulta ao Tribunal de Contas, então aumenta esse número de consultas, então o Tribunal de Contas vai ter que se debruçar sobre, digamos, esses novos processos, deixando, às vezes, de lado uma outra atividade. Assim, presumivelmente isso aí, supõe-se isso, em razão disso. Então, a gente pode correr nesse risco também. Então, nesse sentido, como não há
não há nesse inciso 10 do artigo 6º do nosso regimento interno a previsão de que o procurador do Parquet de Contas do Estado de Alagoas venha propor consulta a esse Tribunal de Contas. Então, fui bem objetivo, entendi que não. E aí, a partir daí, eu entendo que o mérito não deve ser analisado, independentemente se ele já foi analisado anteriormente ou não por esse Tribunal de Contas. Eu também não me debrucei sobre isso. Então, o primeiro requisito para a gente, no exame aqui da consulta, é ver, como bem observou o conselheiro Anselmo Brito, a legitimidade de quem está propondo. Então, a partir de que o consulente não tem essa legitimidade, não há o que se analisar mais para frente. Então, aí, no caso, o mérito da consulta. Então, em razão disso, é esse voto que eu trouxe para deliberação de Vossas Excelências. Só isso, senhor presidente. Conselheiro Sérgio, todo mundo acompanhou, então o seu voto foi o... Presidente. O conselheiro Sérgio, continua... Alguém falou? Presidente, faltou meu voto. Faltou meu voto. Conselheiro Rodrigo, então, por favor. Não, presidente, eu também eu tenho uma tendência a acompanhar o conselheiro Fernando, de que me parece que essa consulta ela já foi respondida naquela primeira da sessão anterior, né? Eu não queria também fechar um ponto, acho que essa é uma matéria que merece amadurecimento, principalmente no que se refere à legitimidade para formular consulta do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que não figura no rol dos legitimados. Mas eu também acho que o tribunal abrir para todos os conselheiros e para todos os procuradores, eu acho que geraria uma distorção da finalidade da consulta, né? A finalidade da consulta é de orientar o gestor diante de uma dúvida que ele tem e que foi apresentada pela assessoria jurídica dele, né? Um gestor de uma unidade gestora ou de uma unidade orçamentária, né? Então, de uma forma supletiva, prestar trazer segurança jurídica para a decisão dele. Então, sem querer eu exaurir a questão, eu acompanho a divergência apresentada pelo conselheiro Fernando, no sentido de reconhecer que a consulta já foi respondida por essa corte, presidente. Mas eu acho que Então, peraí, a gente está votando com o voto do conselheiro Sérgio, ou a divergência colocou o Fernando, ou foi com o acréscimo que essa consulta já tinha sido respondida? Eu vou simplificar. Eu reconheço a ausência de legitimidade do procurador, do doutor Ricardo, para formular a consulta, e reconheço também, concomitantemente, que a consulta já foi respondida pelo tribunal. Então, na verdade, é o voto do conselheiro... Não, senhor presidente, ganha o voto do conselheiro originário, o conselheiro Sérgio. Ele tem os votos competentes. Ok, então, conselheiro Sérgio, quando foi voto por unanimidade, você continuou com a palavra. Senhor presidente, eu esgoto minha pauta, só tinha esse processo mesmo. Então, conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, venho aqui relatar 2 processos como proposta de decisão para Vossas Excelências. O primeiro processo é o de número 11622, de 2014. A unidade responsável é o Fundo Municipal de Saúde de Maribondo. A responsável é a senhora Laudijan de Holanda Cavalcante. Exatamente, Laudijan de Holanda Cavalcante. Trata-se de um recurso de reconsideração. Tratam os autos recursos de reconsideração
interposto pela senhora Laudijan de Holanda Cavalcante, portador do CPF número 032-382-904-57, gestor do Fundo Municipal de Saúde Maribondo, que não enviou no prazo regulamentar a esta Corte de Contas a primeira remessa do SICAP 2014, que corresponde às obrigações dos meses de janeiro e fevereiro do respectivo ano, descumprindo o que determina a Instrução Normativa 2 de 2010, que institui o regulamento do SICAP. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, o gestor foi devidamente notificado através do ofício 1538/2014, contas, condição se observa do AR, datado de 13 de 10 de 2014, para que, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Encaminhado os autos ao gabinete do relator à época, conselheiro Otávio Lessa, para recepcionar a defesa justificativa e que, não tendo sido a mesma apresentada pelo gestor, os autos foram remetidos à coordenação plenária para as devidas providências. Em 27 de novembro de 2014, o pleno desta Corte, por meio do Acórdão 331 de 2014, resolveu acolher o voto do conselheiro relator, o qual votou pela aplicação da sanção de sem o PFAUS. Em 24 de fevereiro de 2015, foi expedido o ofício 159/2015, FUNCONTA, ao gestor, em atenção ao acordo supramencionado, para que se procedesse ao recolhimento da multa aplicada, juntamente com cópia do mencionado acórdão, e após fosse emitida a cópia comprovante da GRF, a Guia de Recolhimento Financeiro, devidamente quitada e autenticada à diretoria de FUNCONTA, conforme se observa no AR, datado de 16 de 3 de 2015. Ressalto que o não pagamento da multa imposta no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para a competente ação de execução fiscal. Decorrido o prazo para recolhimento da aludida multa, sem que o gestor fizesse, remeteu-se os autos à presidência deste acordo para se tratar de possível ação de execução fiscal através do despacho eletrônico emitido pelo gabinete do conselheiro Cícero Amélio da Silva. Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria Jurídica, à época que emitia parecer nos processos de controle externo, que, por meio do seu parecer 518 de 2016, no qual, dentre outras providências, sugeriu cientificar na forma legal e regimental senhor Laudijan de Holanda Cavalcante, 032-382-904-57, garantindo desta forma a ampla defesa do contraditório, entendimento disposto nos artigos 200 para os primeiros 201 do caput do regimento interno desta Corte, e também cumprimento à Constituição Federal. Em 6 de junho de 2018, os autos foram remetidos ao Centro de Protocolo para certificação do envio de defesa e manifestação do gestor. E, após pesquisa no SIM, não foi localizada qualquer justificativa referente ao ofício 159/2015. Em 11 de fevereiro de 2019, considerando a nova conformação de relatorias aprovada em sessão plenária, os autos foram encaminhados a este relator. Em cumprimento ao parecer 518 de 2016 da Procuradoria Jurídica do dia 29 de maio de 2019, foi expedido o ofício 670 de 2019, consoante AR, anexo, datado de 5 de junho de 2019, notificando o Laudijan de Holanda Cavalcante, para que procedesse com o recolhimento da multa aplicada no valor do senhor PFAUS, equivalente a R$ 1.934. Em resposta ao Acórdão 331/2014, bem como ao ofício 670, este último da Procuradoria de Contas, de FUNCONTAS, foi no dia 5 de setembro de 2019 protocolado nesta Corte o pedido de reconsideração do gestor, no qual alega que o período em questão, a responsabilidade para o envio da primeira remessa de SICAP era da empresa contratada, Tavares e Souza Contabilidade ETDA, a qual possuía contrato com o município de Maribondo, segundo a qual tinha a obrigatoriedade, dentre outros, de atender às determinações de prazo desta Corte. Alega ainda que a conduta praticada não se enquadra nas hipóteses do artigo 48, inciso 2 da Lei Estadual 5.604, nossa lei orgânica, por entender não haver o dolo em relação ao ocorrido, e que o enquadramento do processo 11.622 de 2014 considera tão somente a objetividade da conduta, atraso temporal, e não apontando a consequência ou repercussão negativa em concreto. Sustenta
que, mesmo tendo se cercado dos cuidados junto à empresa, viu-se refém do atraso no envio da remessa do SICAP 2014, não havendo má-fé, dolo ou culpa grave em relação ao ocorrido, reconhecendo que há uma infração, mas que não implicou em prejuízo prático à atividade fiscalizatória desta Corte, visto que, fora do prazo, a remessa foi feita. Por fim, requer mesmo que intempestivamente o arquivamento do processo 11.622/2014 sem aplicação de sanções. Verifica-se que a primeira remessa de CAP, referente ao mês de janeiro de 2014, somente foi protocolada nesta Corte de Contas em 27/5/2014, conforme informação do SICAP. Encaminhados os autos do Ministério Público de Contas, este exarou o parecer 25.779/2020, que opina pelo improvimento do recurso, mantendo incólume o acórdão vergastado. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Doutora Estela. Eu reitero o parecer escrito no sentido de conhecer e não provém o recurso, uma vez que não foi trazido aos atos nenhum fato novo, nenhuma circunstância que possa afastar a configuração do fato gerador. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, examinando detidamente os autos, apesar também de concordar, né, no mérito com o Ministério Público, verifiquei que houve uma intempestividade no recurso, né? E o recurso, o ofício do gestor, aliás, o AR do gestor foi juntado, assinado pelo gestor, em 5 de junho de 2019. E o pedido de reconsideração ocorreu em 5 de setembro de 2019, razão pelo qual o recurso é intempestivo, né? Inclusive, fiz essa verificação à luz do recesso dessa corte, contando tanto dias corridos como dias úteis, como o novo CPC, e em ambas as situações ele permanece intempestivo. Então, diante disso, né, esse requisito, digamos, de admissibilidade, proponho a Vossas Excelências que decidam não conhecer do pedido de reconsideração, uma vez que não satisfeito o requisito de admissibilidade do feito previsto no artigo 91 e seguinte do nosso regimento interno. Da ciência for conta do interior dessa decisão para providências cabíveis, mediante a certidão de transação julgado, para que haja, caso não haja o pagamento do débito, determinar o envio de cópia autenticada do interior do processo à PGE, caso não, para a cooperação judicial, caso não seja satisfeita a obrigação no tempo devido, da ciência de como cópia dessa decisão ao interessado, senhor Laudijan de Holanda Cavalcante, gestor do Fundo Municipal de Saúde Maribondo, exercício 2014, bem como ao atual gestor, e da publicidade do presente acordo, caso as Vossas Excelências assim decidam. É como eu proponho a Vossas Excelências a decisão. Ok. Em discussão, o voto do conselheiro Alberto Pires. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. O conselheiro Anselmo. Excelência, tendo o conselheiro reconhecido a intempestividade, eu acompanho. Conselheiro Fernando. Eu acompanho o relator, presidente. Eu tenho que peço a Vossas Excelências para eu sair da reunião, que eu tenho uma coisa urgente aqui para resolver e já está no finalzinho. Peço tudo. Ok. Conselheiro Rodrigo. O presidente também acompanha o relator. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Ok, aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Senhor presidente, retomando a relatoria, passo a relatar a proposta de decisão no processo 4012 de 2017, e tendo um processo anexo, que é o processo apenso a esse, é o 7220 de 2017.
onde era responsável é o Fundo de Previdência Municipal de Japaratinga, Alagoas. Responsável, senhora Alessandra Cristina Bandeira Buarque, gestora do exercício 2016. Funcontas, trata-se de um recurso de reconsideração. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pela senhora Alessandra Cristina Bandeira Buarque, no exercício 2016, devido à não observância do prazo legal da remessa para esta Corte de Contas da terceira remessa do SICAP de 2016, que corresponde às obrigações dos meses de maio e junho de 2016, descumprindo a Resolução Normativa 2 de 2010, que institui o regulamento do SICAP. Em razão do não envio dos documentos referentes às obrigações de meses de maio e junho de 2016, em tempo hábil, a gestora acima citada foi devidamente notificada através do ofício 338/2017, consoante se observa do AR, datado de 15/5/2017, para que, em observância ao princípio da ampla defesa contraditória, apresentar manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Em 16 de maio de 2017, foi juntada, de forma tempestiva, a manifestação / defesa no processo 7220 de 2017, na qual alega que houve o envio da terceira remessa a esta Corte de Contas e que o fato do atraso não resultou no prejuízo à análise da prestação de contas. Alega ainda que não há previsão constitucional para aplicação de multa em decorrência da não entrega de documentos no prazo apontado pelo Tribunal de Contas, mas sim quando há ato que provoque dano ao erário e requer acatamento da justificativa, não se aplicando qualquer sanção. E, no caso de aplicação da sanção, que sejam realizadas apenas recomendações de praxe, para que não ocorra qualquer falha normal. Em 15 de agosto de 2017, o Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1258/2017, resolveu acolher o voto do Conselho Relator, decidindo pela aplicação da sanção sem o P falso. A senhora Alessandra Cristina Bandeira Buarque, gestora do Fundo Municipal de Japaratinga, de Previdência de Japaratinga, exercício 2016. Os presentes autos foram encaminhados a este gabinete em atenção à portaria de número 26 de 2019, em 4 de fevereiro de 2019, e, na sequência, foi remetido ao Ministério Público de Contas para análise e providência que achasse necessária de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno. Em 21 de julho de 2020, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer 2582/2020, opinando pelo improvimento do recurso, mantendo o acórdão vergastados. É o relatório, senhor presidente. Estela. Eu, novamente, apenas reitero o parecer escrito, que é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, já que não tem nenhum fato, nenhum elemento que possa desconstituir o fato gerador que foi verificado no momento anterior pela Corte. Senhor presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, da mesma forma que o Ministério Público, além não houve nenhum fato desconstitutivo do acórdão, e as alegações de inconstitucionalidade e de outras que já foram colocadas já foram também superadas em diversos processos anteriores a isso. E por isso, de forma compacta, eu proponho que Vossas Excelências decidam por conhecer do pedido de reconsideração, uma vez que satisfeitos os requisitos formais da admissibilidade, porém, negar provimento ao respectivo pedido apresentado pela senhora Alessandra Cristina Bandeira Buarque, para manter em toto, no mérito, o acórdão de número 1258/2017, pela aplicação da sanção. Da ciência Funcontas do interior dessa decisão para as providências cabíveis, determinar o envio de cópia autenticada à Procuradoria-Geral do Estado, caso não satisfeita no tempo administrativo, da ciência da decisão a senhora Alessandra Cristina Buarque, gestora do Fundo de Previdência Municipal de Japaratinga, exercício 2016, bem como ao atual gestor. E da publicidade ao presente acórdão, caso Vossas Excelências assim façam, para os fins de direito. Senhor presidente, é como eu proponho a Vossas Excelências essa decisão. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Humberto Pires. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho a proposta de voto do conselheiro substituto
Doutor Alberto, presidente. Conselheira Selma. Com as razões do relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. O presidente também acompanha a proposta de voto do relator. Percebe. Com o relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, assim eu encerro a minha pauta por hoje. Obrigado. Conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, eu não tenho pauta para a sessão de hoje. Então, não tendo mais pauta para a sessão de hoje, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, e à nossa doutora Estela, representando o Ministério Público. Senhor presidente, Pois não, conselheira Selma. como de praxe, eu indago aos integrantes da primeira Câmara se podemos começar nossa sessão logo em seguida. Conselheiro Excelência, eu vou Rodrigo. pedir 5 minutinhos apenas só para me organizar. Perfeitamente. Então, em torno... Da mesma forma, presidente, 5 minutinhos eu gostaria também. Então, em torno de 12h10. Sim. Ok? Obrigado, excelências. Gente, então, Obrigado, declaro encerrada a presidente. sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental. E tenham uma boa semana, com muita paz, com muita saúde, com muita tranquilidade. Que Deus acompanhe a todos. Amém. Boa tarde a todos. O que eu peço para a Rosângela vir?